Bom, sexto ano, agora para dar continuidade aos nossos estudos, né? Vamos lá para a semana 4. Então, bora lá. Bom, semana 4. Qual será, como sempre, o nosso objetivo, a nossa habilidade dessa quarta semana? Será reconhecer que as narrativas e os textos escritos são utilizados pelas tradições religiosas de maneiras diversas, correto? Então vamos lá. O tema: tradições podem ser religiosas e por que não? Uma breve apresentação, vamos ler para que a gente possa compreender melhor as nossas atividades depois, tá? As pesquisas da antropologia cultural mostram que a religião é um fenômeno universal desde os povos mais primitivos. Que afirmação poderosa é essa? Mas essa afirmação não implica em dizer que todos os seres humanos pertencem a uma religião ou que todas as religiões são iguais. Estudar esse fenômeno universal e humano, as religiões, né, ou a religião, é descobrir um universo rico e plural. E vamos começar pelo seu acervo de narrativas orais ou escritas. Para saber mais, vamos lá? A maioria das religiões existentes na humanidade fundamentam-se na concepção do transcendente ou transcendentes, no sentido da vida e da morte, direcionando a maneira de ser e de agir do mundo e repassando seus ensinamentos e valores respaldados nas narrativas orais ou escritas. E muitas narrativas orais e escritas passaram a ser consideradas sagradas, exercendo grande influência na vida comunitária. O texto abaixo irá nos ajudar a compreender o valor das narrativas orais que tecem histórias milenares e preservam a memória. Então vamos lá, gente. O texto aqui, ó, como título, né? O poder das narrativas, de geração em geração, a preservação da memória. Uma das maneiras de se conhecer histórias é através da oralidade. Provavelmente, você conhece alguma história contada pela sua mãe, que ouviu da sua avó, que antes ouviu da mãe dela, ou seja, da sua bisavó. Talvez não tenha nenhum registro escrito. Você talvez não poderá ir até a sua estante, pegar um diário e ler em voz alta as histórias de centenas de anos atrás. Mas você não deixará de conhecer e encantar-se por aqueles mitos, contos, ritos e ensinamentos. A tradição oral tem a função de preservar a memória através das histórias e, assim, garantir às novas gerações o conhecimento, a sabedoria de seus antepassados. Para muitos grupos, a oralidade é a única forma de resgatar e preservar a sua ancestralidade. Podemos citar como exemplos as comunidades indígenas e africanas. Hoje, mais de 1 milhão de brasileiros não têm o português como a sua língua materna. Temos mais de 200 línguas em nosso território, e muitas são indígenas e ainda não possuem registro escrito. E esse pode ser um desafio, a preservação dessas comunidades. Atualmente, milhares de brasileiros com ancestralidade indígena ou africana desconhecem sua própria história ou acreditam não ter uma de fato. A tradição oral não se apresenta somente em formato de contos e mitos. Canções e rezas também fazem parte da preservação histórica de comunidades indígenas e africanas. Bom, gente, nós temos esse texto aqui. Se vocês quiserem compreender melhor, vocês podem ler e reler, como eu sempre falo, tá?
quantas vezes forem necessárias, tá bom? Então, vamos lá para a nossa atividade. Atividade de número 1. Tivemos a oportunidade de ler que as narrativas orais, elas são importantes para manter viva a memória de uma família, de um povo, através de várias gerações. Agora é com você. Procure se lembrar de alguma história contada a você por um familiar e registre, né, as informações solicitadas. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos tentar lembrar de alguma história que foi contada para vocês aí. E nós vamos registrar isso, tá? Seguindo este pequeno formuláriozinho aqui. O nome da história, quem contou? Sua mãe, sua avó, né? Pode ser uma tia, enfim, né? Foi uma história da família? Sim ou não, né? Foi uma história de um livro? Sim ou não? É possível conhecer a história de uma pessoa, de uma família ou de um povo sem usar a escrita? O que vocês acham? Como? De que forma? Correto? Então, registrem isso daqui para nós, tá? Número 2. Observe as imagens. A imagem 1, né? Nós temos aqui a figura, observem bem. Olha a imagem 1, ó. É na aldeia, em Minas Gerais. Idosos dão aulas para os mais novos e são chamados de mestres de tradição. Na imagem 2, observem bem. Raízes. A mulher nas tradições africanas, da tradição oral à militância. Certo? Então, observem bem as imagens e vamos lá à atividade. Em diversas sociedades, existem pessoas que compartilham, por meio da oralidade, as tradições e a memória do seu povo com os mais jovens, correto? Em geral, elas são mais velhas e são consideradas sábias pela sua comunidade. De acordo com as imagens, quais comunidades e tradições religiosas essas imagens representam? Então vamos pensar bem. Qual seriam as comunidades e as tradições religiosas que essas duas imagens representam? Correto? Então, a imagem 1 e a imagem 2, certo? Então, vamos lá. Atividade de número 3. Vamos decifrar o enigma. Então, nós temos um enigma aqui, certo? Utilizando a tabela abaixo, descubra quais são as palavras codificadas que completam a frase. Então, nós temos aqui os símbolos, as figuras. Cada figurinha dessa aqui, ou cada símbolo, representa uma letra, certo? Então, nós vamos substituir esses desenhos pelas letras, né? E descobrir, né, o que está escrito aqui. Depois que a gente descobrir, nós vamos transcrever, né? Transcreva aqui o resultado, certo? Então, essa foi a nossa quarta semana, né? Bem rapidinho, bem simples, e eu aguardo vocês na nossa quinta semana de atividades, tá bom? Então, até breve.